Fala galera, boa tarde. Espero que vocês todos estejam bem aí, que vocês tenham assistido aí nossa primeira aula que explicou sobre o curso, os três grandes módulos que a gente vai estar aprendendo aí em estrutura de dados 2. E hoje efetivamente nós vamos então começar ao primeiro módulo, que é um módulo de transição, é um módulo em que a gente vai revisar e aprofundar alguns conhecimentos que a gente teve já lá em análise, projeto de algoritmos e estrutura de dados 1. Então esse é um módulo que dura aproximadamente aí um mês, tá? É... Então, no dia de hoje é mais um bate-papo, é uma revisão com o compromisso da gente começar a exercitar aqui algumas coisas, aquele ponteiro de algo que a gente esqueceu no passado, né? Nossa, é verdade, era isso mesmo. Então é mais um estímulo e a gente ter esse overview de tudo que rolou até agora. Então a aula de hoje é uma aula em que a gente vai revisar os principais assuntos que tem a ver com a disciplina, consolidando principalmente assuntos que foram discutidos na disciplina de análise e projeto de algoritmos e estrutura de dados 1. A gente vê aqui o sumário, em que a gente vai falar um pouquinho de análise de algoritmo, da divisão e conquista, os algoritmos recursivos e a relação com a divisão e conquista, e o que são as recorrências dentro desse contexto. O problema da ordenação, que é um problema muito conhecido e muito discutido, né? Algumas estruturas de dados que a gente já viu, né? Primeiro definindo o termo aí o tipo abstrato de dado. Aí vem as estruturas que vocês trabalharam, principalmente em estrutura de dados 1, que foi a pilha, a fila, a lista, as bags, né? Vamos falar um pouquinho de grafos e árvores. E finalmente fechar aí com algoritmos gulosos. Então perceba que hoje é muita coisa, mas não são coisas novas. Essa aula não vai trazer nada novo. Essa aula é para a gente se contextualizar e fazer ressuscitar, né, algumas coisas ali, para que a partir da semana que vem a gente consiga trazer alguma profundidade, tá? Então, começando aí com a análise de algoritmos. Algoritmo, eu acho que é um termo que já está muito bem definido. Uma definição informal é que é um procedimento computacional que, a partir de uma entrada, vai produzir uma saída que gera valor dentro de um problema, vai resolver um determinado problema. Se nós fôssemos discutir um pouco mais informalmente a definição, seria uma sequência de passos computacionais bem estabelecidos que transformam uma entrada numa saída. Definição formal que eu gosto muito, que é do Sedgwick, estou chamando aqui de definição formal 2, porque lá em análise e projeto nós vimos duas definições. Então, o termo algoritmo ele é utilizado na ciência da computação para descrever um método que resolve um problema que é suitable, né, que é adequado, que é encaixado aí para uma implementação como um programa de computador. Então a gente traz um perfil tecnológico aqui para a questão de resolução de problemas. Para destacar algumas observações, que o número de etapas tem que ser finito. Um algoritmo ele não pode demorar um tempão para ser resolvido, né? Senão ele se torna impraticável, ele cai naquele grupo de algoritmos que são intratáveis, que nós aprofundamos lá na análise e projeto de algoritmos, né? E também é importante deixar claro que existem modelos computacionais diferentes que os algoritmos podem ser manipulados. Então é importante a gente ter a nossa definição. Quem lembra qual que é o modelo nosso? De von Neumann, lembram? A gente já conversou sobre isso. Eu vou revisar agora com vocês também. Só que assim, é importante deixar claro que existe uma dificuldade intrínseca em problemas. Que tem alguns problemas que não se conhece algoritmos que são eficientes para ser resolvidos, para resolver aqueles problemas. A gente até tem um nome para eles, que é problemas NP completos, né? O mais legal dessa categoria de problemas é que não foi provado que não existe algoritmo, só não se conhece, pelo menos até agora. E tem uma outra propriedade muito legal, que a gente terminou o curso, né, de análise e projeto de algoritmos falando sobre ela, que se nós provarmos que para qualquer um desses problemas que são conhecidos NP completos, que existe uma resolução eficiente, a gente está, de certa forma, provando que para todos eles também existem, por conta daquela questão de redução de problema a partir da satisfatibilidade. Lembram disso?
A gente não tem que aprofundar isso agora, a gente já está revisando, fazendo um bate-papo. Nossa, mas então, se ele não tem um problema que é não tem um algoritmo eficiente para resolver esses problemas, por que a gente tem que se preocupar com eles? Porque, infelizmente, eles acontecem em várias situações práticas, né? Eles estão aí no nosso dia a dia. Hoje eu só trouxe um exemplo para vocês. Eu gosto muito desse exemplo, que é chamada de Vehicle Routing, né? A rota de um veículo. Imagina que a gente está aqui num ponto, que é uma cidade do município do estado de São Paulo, um caminhão de entrega de cerveja. E a gente quer que esse caminhão faça a entrega em todas essas cidades que estão destacadas aqui no nosso mapa, só que a gente quer que tenha distância mínima. Esse é um tipo de problema que a gente não sabe se a solução que existe é a melhor solução. É isso que eu estou querendo dizer com a questão da dificuldade intrínseca de problemas, né? Aí depois caixeiro viajante, enfim, tem vários outros que têm essa característica. Para nós que já temos aí 3 anos de computação nas costas, a gente já vê que isso aqui é um problema que é manipulado pela estrutura de dados grafos, né? A gente tem aqui um grafo e a gente consegue manipular isso de alguma forma, né? Então são algoritmos específicos para grafos. Então perceba a correlação que existe direta dessas disciplinas de análise, de estrutura, porque dependendo da questão de a gente querer tempos ótimos para resolver um problema, a gente vai ter que usar uma ou outra estrutura de dados que existe aí na literatura, que é usada até hoje e só é melhorada a partir de agora, né? Então, como eu comentei, quando a gente fala de algoritmos, fala de resolver problemas, a gente tem que ter um modelo computacional bem estabelecido. O modelo ideal, só que ele é irreal, é o quê? Que os computadores têm velocidade de processamento e memória infinita. Porra, top! Só que joga essa disciplina no lixo, né? Essa e muitas outras, e todos esses problemas que até hoje não foram resolvidos, né? Então isso aqui, condição ideal, esquece, a gente não pode trabalhar nela. O mundo real é o quê? Que tem computador que é muito veloz, que é muito rápido, que processa bilhões de instruções em segundos, né? Só que ainda assim existe limitação de velocidade. Ainda assim existe, porque uma instrução muitas vezes, se a gente não fala de paralelismo, ela tem que ser executada depois da outra, então em algum momento vai gerar gargalo, né? Então nesses casos faz diferença ter um algoritmo que a gente chama de eficiente, um bom algoritmo para resolver. Então por isso que é importante, quando a gente fala dessas disciplinas e esse tipo de estudo que a gente está levando, a gente falar que estamos trabalhando em cima da arquitetura de von Neumann. Ou seja, nós não temos paralelismo, nós temos um único processador, que é a nossa unidade lógica e matemática. Estamos trabalhando aí com memórias RAM. As operações são sequenciais, né? Acabei de falar. O que nós consideramos como instruções básicas, né? Aritméticas. As movimentações de dados, né? Que você carregar, copiar, armazenar. E todos os fluxos de controle, de repetição, rotinas, chamadas de métodos. Então isso tudo são as nossas instruções básicas. Todas essas instruções a gente vai considerar que tem um tempo constante de execução, embora na prática tenha uma diferença lá em segundo, mas para nós não, é uma instrução, é assim que a gente contabiliza, né? Tem alguns métodos que existem, por exemplo, a exponenciação. Na verdade, ela é um conjunto de multiplicação, né? E na prática a gente não pode tratar a exponenciação como sendo uma multiplicação. Só que por ser uma operação, mesmo dessa forma, a gente vai acabar trabalhando ali como sendo constante. Então, assim, quando nós fazemos a análise de algoritmo, que é o foco lá daquela primeira disciplina, o propósito é exatamente isso, a gente analisar para verificar os algoritmos, né? Se um algoritmo ele tem recursos, quais são os recursos necessários ali para sua execução, como que tá esses recursos. A gente quer garantir que a gente minimiza o gasto desses recursos. E os principais recursos são o tempo, que é a quantidade de instruções, e o espaço, que é o nosso armazenamento. Aqui eu gosto sempre de reforçar tempo,
nunca vai ser segundos gravado no relógio, no cronômetro. Por quê? Porque se eu estou com um processador melhor, ele vai ser mais rápido. Mas o algoritmo, na prática, ele não muda se a gente for contar a quantidade de instruções executadas com base naquele modelo do von Neumann. Então, por isso que o tempo de execução, a gente considera esse número de instruções primitivas. Tá? E o espaço é, de fato, aquela estrutura que está sendo utilizada para o armazenamento. Olha só a correlação mais uma vez. Né? Com base nessa análise que a gente pode fazer, nós podemos identificar a eficiência de um determinado algoritmo para resolver alguns problemas. E toda vez que nós fazemos uma análise, a gente tem que deixar claro qual o modelo que nós estamos fazendo a análise. Então, para o nosso caso, na computação, quando a gente estuda análise e estrutura, é o modelo de von Neumann. Bom, só que quando fazemos análise, nós podemos fazer uma análise em diferentes perspectivas. O mais importante é saber que essas perspectivas têm uma característica em comum, que são as entradas dos problemas. Então, aquela velha discussão que nós já temos. Quando a gente vai ordenar um array com 10 elementos, ele vai ser mais rápido ou mais lento que um array com 1000 elementos, usando o mesmo algoritmo? Vai ser mais rápido. E se eu colocar 1 milhão? 1 milhão vai ser muito mais lento. Então, a nossa entrada, ela é a característica importante para a gente analisar nas perspectivas que a gente faz a análise de algoritmo. E por isso, independente da perspectiva, então a entrada a gente considera, só que nós podemos focar no melhor caso, no pior caso e no caso médio. O melhor caso é quando a entrada está organizada de tal forma que o algoritmo vai resolver aquele problema no tempo mínimo. É a característica mais fácil para aquele algoritmo. Isso aqui não é muito bom, porque se o nosso algoritmo resolve mais rápido para o melhor caso, o que é melhor? Eu saber o melhor ou o pior caso? O pior caso, porque se o tempo do pior caso for bom, for satisfatório para aquele contexto, imagina para o melhor caso, entende? Então, o pior caso é quando a entrada está organizada de forma que o algoritmo demora o tempo máximo. Então, geralmente, quando nós fazemos análise, a gente se preocupa no pior caso ou no próprio caso médio, né? Que é o tempo médio para resolver o algoritmo. De toda forma, o foco sempre vai ser no pior caso. A gente sempre tenta melhorar aí o pior caso. Claro que tem situações específicas, mas na média é isso. Dito isso, existem algumas funções que nós utilizamos aí para representar esse comportamento do algoritmo, esse tempo do algoritmo, e são funções matemáticas, que nós chamamos aí T de N, que é o tempo, T de N, onde o N é o tamanho da nossa entrada. Então, a representação, o T de N nosso, relembrando lá da análise e projeto, significa que a gente está tentando quantificar a quantidade de instruções com base na entrada N. Né? E geralmente esse T de N ele tende a aumentar conforme existe um aumento aí do tamanho da entrada. E aí nós fazemos então o que nós falamos muito na primeira parte do curso, que é a parte mais difícil, eu considero, porque tem toda a matemática envolvida ali, que são as análises assintóticas. Né? A análise assintótica, de maneira bem resumida, é quando a gente avalia o crescimento dessas funções, do T de N, ao longo do tempo. Então, a gente quer ver quando a entrada vai crescendo indefinidamente, lá tendendo ao infinito. Então, a gente vai analisar a taxa de crescimento desse tempo de execução. Isso é a nossa análise assintótica. Então, aí, nós já estamos começando a falar sobre encontrar a complexidade, né, de um algoritmo. Então, quando a gente fala que a gente quer encontrar a complexidade de um algoritmo, a gente está falando que a gente quer fazer a análise assintótica, geralmente no pior caso, daquele algoritmo, representando ali com uma função matemática. E assim, o que é o mais fácil para a gente representar quando a gente faz esse matematiquês, né? São os polinômios, né? A gente representar, por exemplo, T de N igual a N,
H3n menos 7, n ao quadrado, n ao cubo, fatorial, enfim, não importa. Mas por que polinômio? Porque polinômio são funções bem comportamentadas. A gente sabe como que vai funcionar a taxa de crescimento com a nossa entrada tendendo ao infinito. Então aqui eu trago aquela velha ilustração nossa, em que a constante, né, num gráfico de entradas aqui ao tamanho do tempo, com a variação do tempo, é que conforme eu vou aumentando a entrada, então, por exemplo, log n, eu vou aumentando a entrada, mas o meu t de n não vai variando tanto. Mas não importa no t de n, aquilo a gente está fazendo análise matemática das funções, né? Olha só o n é quase que 1 para 1. Aí nós temos o n log n, que já é de uma classe maior, nós temos o n quadrado, nós temos aqui o 2 elevado a n, nós temos o fatorial, enfim. Então, eu sempre falo que a gente tem que ter na cabeça a foto desse gráfico, quando a gente vai analisar melhorias de algoritmos. Porque se a gente encontrar um algoritmo que a gente fala que a análise assintótica dele, no pior caso, é n log n, pensando aqui que o log é sempre na base 2, tá? Eu quero saber se isso é melhor ou pior que n. Então a gente está vendo que n log n é pior que n, mas é melhor do que n quadrado. Então isso aqui, por exemplo, para ordenações, né, nós já vimos bastante, os piores algoritmos de ordenação, eles demoram n quadrado. E os melhores têm uma melhora significante quando a gente pensa lá num n muito grande, são n log n, por exemplo, o merge sort, o heap sort, o quick sort, são todos n log n, né? E como que a gente faz então essa medição, né? A gente tem que quantificar as instruções, né, daquele algoritmo, pensando que a gente está tentando identificar os custos. E, claro, só levantando aí as instruções mais significativas. E aí a gente encontra o valor do t de n. Nós podemos ter sempre dois tipos de funções t de n, uma relacionada ao tempo e outra relacionada ao espaço. Até agora a gente se preocupou mais com o tempo, porque a gente queria quantificar a quantidade de instruções necessárias para executar um algoritmo. Quando a gente começa a falar de estrutura de dados, a gente começa a se preocupar um pouquinho com o espaço que as coisas estão sendo armazenadas. Então a gente mede a quantidade de memória. Então a gente vai perceber que a partir de agora a gente vai variar um pouquinho nesse sentido. Tá? Aqui, só para ilustrar o exemplo mais simples que a gente trabalhou na semana passada, no semestre, há 2 semestres atrás, se a gente fosse fazer o t de n desse método que calcula o maior valor de elementos de um determinado array, e esse array não está ordenado, é qualquer array. Então, olhando ele, nós temos aqui uma variável que recebe o primeiro valor do array. Nós fazemos um for do segundo valor até o último, comparando o valor em questão, o a do i, ele é maior do que o valor que está no current max, que começou com a de 0. Se for, a gente troca o valor máximo. Caso contrário, a gente não troca. Ele vai varrer esse for inteiro e depois ele vai retornar o valor máximo. Então, como que a gente quantificaria para calcular o t de n? Revisão bem simples, né? Então, aqui, esta linha, a atribuição, ela é realizada uma única vez. O for tem uma pegadinha, né? Porque no for nós temos 3 operações. Nós temos a operação de atribuição, de comparação e de incremento. Como que funciona o for? A gente faz a atribuição, verifica. O i é menor do que n? Faz. Na hora que bater na chave do for, ele volta, incrementa. Incrementou, compara. Se for verdadeiro, ele continua. Se for falso, ele sai fora. Beleza? Então fica claro pra gente que a comparação é executada uma vez mais, certo? Então quantas vezes essa linha aqui ela é executada? Ela vai ser executada uma vez pela atribuição, 2n menos uma vezes para comparação e para o incremento, mais uma vez mais para a última comparação que a gente fez, beleza? E aí, na hora que ele vai entrar aqui dentro, essas duas linhas elas vão ser executadas quantas vezes? Olha só, ela vai do i do 1 até n, então vai ser executada
n menos uma vez, tanto essa quanto essa. A chave a gente não conta. E o retorno é uma só. Então, para calcular o t de n desse método, a gente simplesmente soma. Vai ser 1, 2, 3, 4 mais 4n menos 1. Que no final das contas, a gente desconsidera aí algumas questões, a gente faz o cálculo aqui, ele vai ser linear, que é 4n. Então, t de n é da ordem n ou é exatamente igual a 4n. A gente pode colocar assim, tá? Então, é dessa forma que a gente faz a análise assintótica aí de um algoritmo. Análise assintótica, então a gente tem aqui uma questão um pouco mais teórica, que a gente está pensando quando a nossa entrada ela cresce indefinidamente, né? Tendendo ao limite do infinito. E quando a gente faz essa representação, existem 5 notações que nós aprendemos, eu não vou revisar elas, mas a gente aprendeu o Big O, o Big Theta, o Big Ômega, o Little O e o Little Ômega. Então, quando a gente fala que o T de N é O de N, Ozão, Big O de N, ou Big Theta de N, ou Big Ômega de N, o que isso significa? O θ é quando a gente fala que uma função ela tem tanto um limite inferior quanto um limite superior para uma outra função com constantes. Resumindo, ela tem a mesma ordem de uma outra função. Quando a gente fala aqui uma função f de n, isso sempre a partir de um ponto inicial. Quando a gente fala que um f de n ela é O de g de n, quer dizer que g de n sempre vai ser maior do que f de n tendendo ao infinito a partir de um ponto. Então, por exemplo, a gente poderia colocar o n quadrado como sendo g de n, a gente poderia colocar o n como sendo f de n. E falar que o n é a O, Big O, né, de n quadrado. Tá? E aqui é o invertido. Né? Quando o f de n é um Big Ômega de um g de n, quer dizer que o f de n sempre vai ser maior, tendendo ao infinito, a um g de n a partir de um ponto inicial. Você pode falar que o n quadrado em relação ao n, por exemplo. Então, só para relembrar aqui algumas questões relacionadas aí à análise assintótica. Agora, um outro ponto de revisão importante, vou beber uma água para vocês relaxarem em 5 segundos. Não assistam uma aula em velocidade 2. Revisão é sempre importante, né? Porque eu acho que é a hora que a gente, mais uma vez, absorve e sempre aprende coisa nova, em todo tipo de revisão. Então eu gosto sempre de começar os cursos com as nossas revisões, né? Então agora a gente vai falar um pouquinho de divisão e conquista, de algoritmos recursivos e de recorrência. Bom, a divisão e conquista eu acho que já deve estar na veia de vocês, mas se não tiver, ela é um paradigma para resolver problemas computacionais em que a gente simplifica a solução do problema dividindo um problema grande em subproblemas. Na hora que a gente divide em subproblemas, a gente resolve cada um dos subproblemas, ou seja, a gente conquista cada um dos problemas e aí a gente combina para apresentar a solução final. Então, o processo de divisão e conquista ele tem 3 etapas. A divisão do problema original em subproblemas. Geralmente, essa divisão ela é na metade ou é numa fração conhecida. A conquista é quando a gente resolve cada um dos subproblemas. E cada um dos subproblemas tem que resolver de uma maneira bem parecida que o problema original. Isso é um detalhe. Essa é a sacada da divisão e conquista. E o último passo é a combinação, que é a hora que a gente tem essas soluções parciais, a gente quer trazer a solução final para a resolução daquele problema. Então aqui tem a ilustração para um caso simplista de um problema sendo dividido em 2, sendo conquistado solucionando e sendo combinado para trazer a solução final daquele problema. E aqui a gente tem uma segunda interação de recursividade. Então a divisão e conquista, óbvio, ela usa aí a recursividade, geralmente são algoritmos recursivos, né, que trabalham aí com a divisão e conquista. Então aqui a gente tem um problema sendo subdividido em 1, 2, 3 níveis sendo resolvidos. Olha, esse nível a gente quebra em 2, resolve, combina, aí temos a combinação de todos esses subproblemas aqui que está nessa cor aqui, ó, acho que é verde.
E aí a gente combina essas soluções, combina até a gente ter a solução final daquele problema maior que a gente dividiu. Existem 4 condições para que os algoritmos de divisão e conquista eles sejam aplicados com sucesso. Primeiro é que é possível dividir o problema em subproblemas e a combinação seja eficiente. Os subproblemas têm que ter tamanhos parecidos e a solução dos subproblemas tem que ser operações repetidas, tem que ser parecidos com os problemas maiores, né? Então, para resolver, né, aplicar a divisão e conquista, a gente tem que lidar aí com algoritmos recursivos, que são algoritmos que são compostos por métodos que invocam o próprio método, né? Então, quando um método ali invoca a si próprio, a gente chama aquele método de um método recursivo. Isso daí é muito poderoso. Em muitos casos traz soluções boas, em outros casos, como a gente já viu, né, na disciplina de análise de projeto, não traz soluções boas, porque só até para fazer uma analogia com estrutura de dados, quando a gente trabalha aí com algoritmos recursivos, com divisão e conquista, para ele poder recuperar o ponto, depois que ele foi dividido e ele poder recuperar o ponto que ele estava para fazer as combinações, ele de certa forma ele vai criando uma pilha de memória. Então a gente tem uma estrutura de dados sendo usada indiretamente, que é a pilha de memórias do computador para controlar as chamadas recursivas daquele algoritmo, né? Então já comentamos, né, o algoritmo recursivo ele auxilia aí na aplicação do paradigma da divisão e conquista. E um algoritmo recursivo ele é composto, né, de 2 coisas, né, quando a gente vai escrever, que é a condição de parada e o passo recursivo. Explicando de linhas gerais, o passo recursivo é quando a gente chama recursivamente o método e aquele método ele executa uma sequência de passos que é sempre igual. E quando a gente chama, a gente sempre tem que chamar com base na nossa entrada, que pode ser uma fração da entrada anterior, ou pode ser, por exemplo, um n-1, enfim, pode ser alguma correlação com a nossa entrada anterior. E a condição de parada é para garantir que toda chamada recursiva vai ter um momento que ela vai parar. Ou seja, olha, na hora que der essa condição, eu paro e eu volto às combinações, né, às conquistas, para poder ter a solução final. Então, por exemplo, lá no merge sort, né, se vocês se lembrarem, o merge sort a gente tem um array grandão, A gente divide em 2, aí depois dividir esse em mais 2, depois dividir esse em mais 2. Chegou em 1, ele volta. Então, a condição de parada é a hora que o array está com um tamanho, a quantidade de elementos 1, por exemplo, né? Então, sempre tem que ter uma condição de parada e o passo recursivo. E qual que é a relação disso com a recorrência? Porra, como que a gente faz análise assintótica, ou seja, queremos calcular o T de N de um algoritmo recursivo, que é um algoritmo que invoca a si mesmo para resolver um determinado problema, né? Antes, a gente falava que era só fazer o mathematic case para representar em polinômios. Para calcular o T de N de algoritmos recursivos, né, com a divisão e conquista, também vai ser matemática. Só que a matemática, o T de N vai ser sempre em função do próprio T de N, porque a resolução do subproblema vai ser um T de N com base na entrada fracionada, por exemplo, né? Então as recorrências estão relacionadas, elas representam exatamente essa equação, né, em que nós representamos que, por exemplo, para a condição de parada, qual que é o tempo de solução, e para condições recursivas, qual que é o nosso tempo para resolução daquele problema. E geralmente esse tempo ele é representado com base na própria função T de N. Então aí nós temos as recorrências, né? Então isso aqui é uma recorrência. E a partir daqui a gente tem que aprender a resolver as recorrências. Então nós temos que usar alguns métodos que existem para trazer a solução e a gente falar, olha, isso aqui significa N LG de N. Como que você resolveu? Eu resolvi de cabeça pelo teorema mestre, mas poderia ter resolvido por substituição, por iteração, por árvore de recorrência, enfim, né? Então,
Eu vou, em alguns momentos aqui, vocês vão perceber que eu vou um pouquinho mais rápido, até porque a gente está revisando, mas o conjunto de slides está aí para vocês aprofundarem, né? É, a resolução das recorrências, elas têm 4 técnicas importantes que nós detalhamos, estudamos e eu considero a parte mais difícil da disciplina de projeto e análise de algoritmo. As técnicas são substituição de variável, interações, árvore de recorrência e o teorema mestre que vem para salvar a nossa vida só no final, né? Então, para calcular o T de N, para resolver uma recorrência de um algoritmo recursivo, né, usando aí divisão e conquista, se a gente usar o método por substituição, a gente vai dar um chute, um palpite, vai substituir e vai usar a indução matemática para provar que aquele palpite está certo. Esse daqui é mais no feeling, né? É muito eficiente, mas você tem que ter o feeling, puta, eu acho que isso aqui é tal, porque o comportamento desse algoritmo é muito parecido com aquele outro, né? O segundo método, que é o método de interação, a gente vai expandindo a recorrência, vai resolvendo ela a matemática, vai resolvendo os somatórios que vão aparecendo e vai trazendo as condições iniciais para ver se a gente chega num valor fechado de fórmula. Aí nós temos a árvore de recursão, que é uma maneira fácil, é boa de fazer, que a gente tenta representar cada chamada de recorrência com uma árvore para enxergar como está sendo a variação do T de N, e depois a gente faz um somatório lá dos níveis da árvore para tentar identificar o valor final. E o teorema mestre, que é quando a nossa recorrência ela tem aí um formato do T de N, que é o A T de N sobre B, mais F de N, onde o A significa aí a quantidade de subproblemas, que a gente está quebrando um problema e a nossa entrada está sendo dividida em B elementos. Quando a gente tem isso, a gente tem alguns casos, por teorema mestre, para resolver a recorrência de uma maneira mais fácil, que não venha aqui ao caso agora, né? Se vocês quiserem reforçar isso, voltem lá para a aula de projeto e análise. Dito isso, estamos aí indo para o terceiro conjunto de assuntos de revisão dessa aula, muito fácil esse, que é um problema que nos acompanha durante os estudos da computação, que é o problema de ordenação, porque muitas aplicações usam ordenação e dependendo da nossa entrada, do conjunto de entradas, da estrutura de dados da entrada, a gente vai ter melhores comportamentos, melhores eficácias em um ou em outro tipo de algoritmo, né? As ordenações, ela basicamente, a gente chama aí de sorting, né? Ela é um dos problemas que a gente estuda quando a gente trabalha aí com complexidade. Geralmente a gente tem um array com uma entrada e a gente quer obter um array de saída com os elementos ordenados, se preocupando com o espaço utilizado para fazer aquele processo de ordenação. Em estrutura de dados 2, então vamos lá. Em projeto e análise de algoritmos, nós estudamos vários, que são esses aqui, ó, todos esses métodos de ordenação, que era por inserção, quando a gente insere os elementos na sua posição correta para gerar o array ordenado. Então tinha lá a ordenação direta, binário, shell sort, que é uma variação aí da direta. Aí tinha o método de ordenação por troca, que ele vai trocando os elementos para ir levando os elementos para a sua posição correta. Então tem o bubble sort, o shake sort, o combo sort, o quick sort. Tem o método por seleção, quando você vai lá e seleciona um elemento para poder colocá-lo na posição correta. A select sort, o heap sort. E tem outros métodos de ordenação, que é o merge sort e o radic sort. Lá em projeto e análise, nós focamos em arrays inteiros. Qual que vai ser o aumento de complexidade nessa disciplina? A gente vai ordenar qualquer coisa, qualquer elemento comparável, qualquer estrutura. Não quero saber qual é a estrutura. Objetos numa determinada classe, quero ordenar. Beleza, vamos ordenar. Então é isso que a gente vai adaptar para essa disciplina já, acho que daqui 2 ou 3 semanas. Tá? E aqui, o penúltimo conjunto de revisão dessa aula, que vocês não viram comigo, vocês viram na disciplina de estrutura de dados 1, que é falar das principais estruturas que rolaram até agora, né? Que estão primeiro definindo aí o que é o tipo abstrato de dados, depois passando aí por pilhas, filas, listas e bags, bolsas, né? Então o tipo abstrato de dados, ele significa Abstract Data Type, né?
Ele é um conjunto de coisas, um conjunto de itens que tem um conjunto de métodos pré-estabelecidos e bem definidos para ele. Geralmente, essas operações, esses métodos, a gente implementa eles com uma interface, ou seja, com uma API. Né? A interface, ela diz o que a operação faz sem dizer de que forma que ele faz. Um exemplo de tipo abstrato de dados é a pilha, em que a pilha a gente insere e remove um elemento de acordo com as regras de pilha que a gente vai revisar. Outros tipos que a gente já comentou. O tipo abstrato de dados ele pode ser implementado aí de muitas maneiras. Né? Uma pilha, por exemplo, vocês devem ter visto em estrutura de dados 1, ele pode ser implementado aí com um array ou com uma lista ligada, dinâmica. Cada implementação vai ter as suas vantagens e desvantagens, por isso que é importante nós conhecermos todas elas. Né? Muito difícil da gente ter uma implementação que ela seja universal e boa para qualquer caso. Em Java, quando a gente fala do tipo abstrato de dados, nós estamos falando da classe, quando a gente cria a classe com seus atributos e seus métodos. Beleza? Então as operações são os métodos daquela classe. A cada instância que a gente cria de uma classe, né, o objeto em si, e para criar uma instância a gente usa lá o comando new de Java. Primeiro tipo abstrato de dados revisado foi a pilha, ou stack. Ela é um tipo que tem duas operações principais, que é o push e o pop. O push, a gente insere um elemento na pilha. O pop, a gente sempre remove o elemento mais recente. É como se a gente estivesse empilhando vários livros. Resumo, o último elemento que entra é o primeiro a sair. Então, a gente fala que a pilha usa do conceito do LIFO ou do filo. LIFO, que é o last in, first out, ou filo, que é o first in, last out. Tá? Essa é a característica da estrutura pilha. Nós podemos empilhar números, strings, estruturas, qualquer tipo de objeto. Né? Então, alguns exemplos de pilha, o próprio botão de voltar do navegador. A gente calcular o valor de uma expressão aritmética que tem ali prioridades entre os seus elementos, né? Seus operadores e parênteses também. Avaliação de expressões booleanas, né? A questão do balanceamento. O Davi deve ter feito isso com vocês em estrutura de dados 1. Então aqui tem um exemplo da pilha, né? Quando a gente vai empilhando, o topo da pilha vai sempre movendo e o último elemento ele vai sempre sendo colocado em cima. Cada vez que a gente empilha, é a operação de push que a gente está fazendo. Quando a gente desempilha, a gente faz o pop, ele retorna o elemento que estava no topo e muda o topo como sendo o penúltimo elemento que havia sido inserido. Então a API da pilha, a interface da pilha, da stack, então, de qualquer tipo de item, não importa qual tipo, tem o seu construtor, que é para criar a pilha vazia, o push, que é para empilhar um item na pilha, o pop, que remove aquele item da pilha e retorna ele, verifica se a pilha está vazia e qual é o tamanho daquela pilha. Basicamente, todos os tipos abstratos de dados que a gente vai estar revisando hoje podem ser implementados de três formas, que seja com um array com capacidade fixa, ou seja, no caso da pilha, uma pilha estática, seja um array que é redimensionável, a gente chama de pilha redimensionável, ou seja uma lista ligada que a gente vai criando memória, alocando dinamicamente, seja aí uma pilha com lista ligada ou uma pilha dinâmica, né? O segundo tipo aí de estrutura de dados que a gente vai estar revisando hoje, como um tipo abstrato de dados, são as filas, ou queue, né? Tem o enqueue e o dequeue, como operações básicas que definem filas como estrutura. O enqueue, que a gente insere um item na coleção da fila. O dequeue, a gente remove o item mais antigo, então a fila ela segue aí a estrutura parecida de uma fila de banco, que você vai chegando, vai enfilando, e na hora que a gente vai remover o elemento da fila, a gente sempre remove o mais velho daquela fila. Então, o primeiro elemento daquela fila. Então, a fila, ela utiliza aí o conceito do o primeiro item que entra é o primeiro que sai, ou first in, first out. Também podemos enfileirar qualquer um dos elementos, não só inteiros, como a gente tinha visto. Então, aqui tem uns exemplos aí de fila, não é pilha que está errado, ó, de fila. Então, filas de pessoas esperando por atendimento na caixa de um banco,
filas de processos que a gente tem aí no sistema operacional, o cálculo da distância entre dois vértices de um grafo, a gente tem que usar a fila, né, aqui para poder ajudar a fazer a busca em largura. Então aqui tem um exemplo de fila, a gente tem sempre que conhecer o início e o fim da fila, e quando a gente remover alguém, a gente remove sempre do início, mudando o início para as próximas posições. A API, ou seja, a interface da fila, ela tem o seu construtor que cria a fila vazia, ela empilha um item na fila, ela desempilha e retorna aquele item da fila, verifica se a fila está vazia e qual é o tamanho dela. E mais uma vez tem 3 tipos aqui de formas de implementar a fila, seja fila estática, né, com um array fixo, fila redimensionável com um array aumentando de tamanho, ou fila dinâmica com a lista ligada, realocando memória em tempo real. Talvez a estrutura de dados que a gente mais utiliza aí em vários problemas é a lista ou list, que consiste em uma coleção de itens que permite operações mais genéricas sobre ela, inserindo e removendo itens de qualquer forma, em qualquer posição, então não tem uma regra como a fila e a pilha. Então ela não manipula apenas as suas extremidades, né? A lista, ela como eu comentei, né, ela é a mais utilizada. Existem inclusive listas lineares, listas circulares, então tem algumas variações aqui. Então ela é muito genérica e aplicável. Geralmente a gente usa ela em todos os casos que pilha e fila, pode usar ela em todos os casos que pilha e fila podem ser utilizadas também, mas aí vai da sagacidade da gente usar a melhor estrutura para resolver um determinado problema. Sempre que a gente vai resolver um problema, geralmente a primeira estrutura que a gente pensa, que é a mais natural na nossa cabeça, é a lista. Depois a gente vê, puxa vida, mas aqui uma pilha faz muito mais sentido. Então a API de uma lista, ela tem um pouco mais de métodos. Então tem a construção, né? Tem o construtor da lista, como sendo a criação da lista vazia. Tem o adicionar um elemento, um item, no fim ou em uma determinada posição daquela lista. Tem obter o item de uma posição, mas você não remove. Eu quero saber qual que é o item de uma determinada opção, de uma determinada posição, que é o get. Tem o set item, que é você altera o item que já está inserido na lista. Tem o remove, que é quando você efetivamente remove a posição daquela lista. Tem o verificar se a lista está vazia, o is empty. E o size, que é para retornar o tamanho dessa lista. E mais uma vez tem as listas redimensionáveis, encadeadas duplamente ou circulares, né? Tem alguns tipos aqui como a gente estava comentando. E por último tem os sacos aí, ou bags, que é um tipo abstrato de dados bastante utilizado também, que é quando a gente não tem que se preocupar muito com o que está acontecendo. A gente coloca os itens dentro de um lugar, não importa a ordem, não importa nada, e a gente simplesmente vai iterando para garantir que aquele elemento faz parte daquele bag ou não faz parte daquele bag. Então a gente tem 2 métodos como operações aí principais das bags, que é inserir um item na bag e percorrer os itens da bag. Então a ordem do iterator, né, que é o iterate, esse segundo método que eu comentei, ela não é especificada e está fora de controle. Então aqui está representando a estrutura bag. Podemos ter bags de diferentes tipos de itens. A interface da bag, então, é a construção do bag, o construtor, criando uma bag vazia, você adicionar um item na bag, você ter um iterator dele, que é você percorrer os itens da bag, você verificar se a bag está vazia e você retornar o tamanho daquela bag. E a principal maneira da gente implementar a bag é usando a lista, ligada como uma estrutura de apoio, né? A gente vai usar bags agora, na hora que a gente começar a trabalhar com alguns algoritmos de estrutura 2. Agora, chegando mais para o final da nossa revisão, falta grafos, árvores e, se eu não me engano, a gente vai revisar também aí de programação dinâmica, né? Mas grafos e árvores é bem tranquilo, né? Também são 2 estruturas que existem, são 2 tipos abstratos de dados importantes que existem. Os grafos, eles são muito importantes porque eles abstraem vários problemas do mundo real, como aquele vehicle routing que a gente acabou de ver,
para determinar a rota em várias cidades com o menor caminho. A gente pode representar também a infraestrutura de uma rede de computador, com suítes, computadores, enfim, com aparelhos que a gente tem. Então, conhecer grafos é fundamental para quem é computeiro, para a gente resolver problemas aí da vida real. Grafos, eles têm dois elementos fundamentais que os definem. Então, grafos é um par de vértices e arestas. Então, V, que são os vértices, é um conjunto finito com N vértices ou nós que a gente tem. Então, aqui a gente tem o A, o B, o C, o D e o E como sendo do conjunto de vértices. As arestas é um conjunto finito de pares não ordenados de vértices, que a gente chama de arestas ou arcos. Então, a gente tem a aresta AB, que é a representação da ligação entre o A e o B. A aresta AC, a aresta BC e assim vai indo. Então, existem N vértices e M arestas, e as arestas são esses pares ordenados. Aqui a gente está com um grafo não ordenado. A gente pode criar um grafo ordenado, ou orientado ou direcionado, que é quando as arestas têm sentido. Então, por exemplo, aqui a única aresta que nos importa é a aresta CA. Então, o ponto de incidência no vértice ele é importante. E quando a gente vai representar, nós representamos, por exemplo, essa aresta aqui como sendo a aresta CA. Por quê? Porque a gente sabe que é um par ordenado, ela vai do C para o A. Tá? Temos os grafos ponderados, que é quando as nossas arestas, independente de ser um grafo orientado ou não importa. É quando as nossas arestas têm custo. Então, por exemplo, a gente poderia representar as arestas como sendo os vértices como sendo cidades, as arestas como sendo uma rota de uma cidade a outra, e o custo, a quilometragem, por exemplo, a distância de uma cidade a outra. Então, só para vocês entenderem a parada aqui do grafo ponderado. Existem algumas terminologias que a gente vai precisar para a estrutura de dados 2, por isso que eu estou revisando. Então, a gente tem os grafos conexos e desconexos. Grafos conexos é quando todos os vértices estão conectados. Existe pelo menos um caminho entre I e J. Grafos desconexos é quando a gente tem pelo menos um ou um conjunto de vértices desconectados. Então, aqui a gente tem um exemplo de grafo desconexo. A gente tem dois grafos conexos, tá? A gente pode chamar também de componentes de um grafo. E ciclo, que também é um conceito importante, é quando a gente tem um caminho fechado dentro de um grafo. Então, por exemplo, aqui a gente tem um grafo com 3 vértices e 3 arestas, a gente fecha um ciclo. Aqui, na verdade, a gente está caracterizando um grafo cíclico, que ele só tem os vértices que formam ciclos, tá? Com base na entrada. Então, C3 é um grafo com 3 vértices que forma ciclo. C4 é um grafo com 4 vértices que forma ciclo, e assim vai indo. E tem duas formas que a gente representa na estrutura de dados os nossos grafos, que são por matrizes de adjacências ou listas adjacentes. Que a gente pode usar essas estruturas que a gente está conversando agora, né? Por isso que lá em projeto e análise de algoritmo, a gente não detalhou a forma como implementava os grafos, porque em estrutura de dados 1 e 2 a gente tem esse trabalho, né? É importante a gente conhecer as duas e saber que dependendo do problema que a gente está lidando, mais uma vez uma representação ela se sai melhor em relação à outra. Então, falando aqui da matriz, a matriz N por N é uma matriz de vértice por vértice, que a gente vai representar nessa matriz se existe uma aresta entre o vértice I e J ou se não existe uma aresta entre o vértice I e J. Então, a gente coloca 1 ou 0 naquela matriz. Propriedades, então, ela é simétrica para gráficos não direcionados, porque se ele não é ordenado, a gente tem que representar a aresta tanto, por exemplo, de A a C quanto de C a A, exemplo, né? A consulta se existe uma aresta entre um vértice e o outro é direto, porque a gente simplesmente consulta o elemento A e J daquela matriz, por exemplo, para saber se existe ou não. Só que ela ocupa N ao quadrado espaços, né, que é o tamanho da matriz. Então, aqui um exemplo para um grafo não ordenado. Então, perceba que a gente tem aqui 6 vértices, então é uma matriz 6 por 6.
Então, a aresta, exemplo, ele é não ordenado, então a aresta 1, 4, 1, 4, eu tenho 1. E como ele é não ordenado, no 4, 1, eu também tenho 1. Então, isso é a simetria que a gente acabou de comentar. Mas 1, 2 eu não tenho arestas, então a gente não representa nada. 1, 2 não temos arestas. Então é dessa forma que nós montamos as matrizes de adjacências de grafos não ordenados. O grafo ordenado, então, ele vai ter mais zeros do que 1, porque a gente vai representar o sentido. Então, por exemplo, seguindo a mesma análise que a gente fez, agora a aresta que existe aqui, ela é 4, 1. Então 4, 1 tem, mas do 1, 4 não tem, porque o direcionamento ali é importante. Então a gente tem que tomar cuidado para saber qual é o tipo de gráfico que a gente está representando e poder colocar ele aqui na matriz. Quando a gente trabalha com grafos ponderados, eu não coloquei aqui nos slides, mas, por exemplo, se ele for um grafo ponderado, ordenado, ou seja, eu tenho um direcionamento das arestas e tenho um custo nas arestas. Ao invés de colocar o 1 na matriz, a gente pode colocar o custo daquela aresta, por exemplo. Então é dessa forma que a gente manipularia. E a outra forma de trabalhar é usar listas de adjacências, quando a gente vai criar N listas, uma lista para cada vértice. E naquela lista a gente vai ter todas as arestas que aquele vértice está ligado, ou seja, todos os vértices que a gente tem uma aresta daquela lista com os vértices que estão na sua frente. Ela ocupa menos memória, né, porque ela vai ocupar, na verdade, uma ordem m, ou seja, vai ser a quantidade de arestas e não vai ser n quadrado. No entanto, a forma da gente encontrar para saber se existe adjacências entre dois vértices, ela é limitada por ordem n. Então a gente tem que varrer toda aquela lista daquele vértice para ver quais são os seus adjacentes. Mas é dessa forma que a gente representa. Então, nesse grafo não ordenado, nós criamos uma lista para cada um dos vértices. Então, por exemplo, o nosso vértice 1 está ligado apenas no 2 e no 3. Por isso que eu tenho aqui 2 e 3. E a ordem aqui não importa. Poderia ser, inclusive, uma bag, por exemplo. Tá? Se a gente trocar aqui para grafo ordenado, note aqui que do 1 no não ordenado tem um 1, 2. Lá no 2 eu vou ter um 1 também, porque não existe um direcionamento. Mas no ordenado, como o direcionamento ele é 2, 1, no 1, 2 eu não tenho ninguém, perceba, porque não tem nenhuma aresta saindo do 1. Mas no 2, 1 eu tenho aqui, ó, representando a lista de adjacência para o vértice 2. Então são N vértices aqui sendo representados como listas. E finalmente, então, uma árvore, que é a nossa última estrutura de dados que a gente vai estar revisando, elas são grafos conexos, ou seja, todos os seus vértices estão conectados e não tem ciclo. Então essa é a característica principal de uma árvore. Ela é um subgrafo conexo a ciclo de uma árvore, também são representados como subárvore, que também é árvore. Né? Então aqui a gente tem um exemplo de uma árvore ponderada. Perceba que todos os vértices estão conectados, não temos ciclos e tem pesos. Aqui a gente tem uma árvore não ponderada, também todos os vértices conectados sem ciclos. E aqui um último exemplo de árvore. Mesmo sendo um grafo aqui estrela, a gente tem uma árvore que não fecha ciclos, né? E é conexo. Todos os vértices estão conectados. E tem um conceito importante que faz a correlação de árvore e grafo, que todo grafo tem as suas árvores geradoras mínimas, né? Todo grafo conexo, a gente consegue criar uma árvore que vai representar todos os seus vértices. Então é mais fácil até mostrar do que a gente relembrar a teoria. Então, por exemplo, esse grafo aqui, eu posso ter uma árvore que representa ele, que é uma árvore geradora, que seria 1, 2, 3, 4, 5. E não é uma única árvore geradora. A gente pode ter várias árvores geradoras para um determinado grafo. Então aqui a gente está ilustrando várias árvores que podem ser geradas a partir desse grafo. Beleza? Mais um exemplo de um grafo com uma determinada árvore geradora mínima, não é a única, e aqui nós não temos uma árvore geradora mínima, porque está faltando o nó, né, o vértice 4. E por último, verdade, olha, eu estava falando bobeira para vocês, a gente vai revisar a ideia de algoritmos gulosos que nós vimos com calma em projeto de análise de algoritmo.
porque nessa disciplina de estrutura de dados a gente vai começar trabalhando com backtracking e aprofundando com programação dinâmica. Então, da mesma forma que nós temos lá a divisão e conquista como sendo um paradigma da computação, a gente tem os algoritmos gulosos como sendo um outro paradigma da computação. E eu gosto muito da citação aqui do Ian Paberry, né, do Problems on Algorithms. Então, lendo aqui, ó, algoritmos gulosos, eles iniciam a sua solução com um problema bem pequenininho. E eles vão aumentando sucessivamente para soluções maiores. A argumentação do estilo, né, guloso é para a gente ficar atento, né, com um pequeno problema, com um pequeno tempo ali, ou seja, com o seu ganho local, sem se preocupar se isso vai te levar numa solução ótima ao longo do tempo. Então você resolve da melhor forma bem pertinho, sem se preocupar com o que vai acontecer lá na frente. Como na vida real, né, os algoritmos gulosos, algumas vezes eles levam às melhores soluções, algumas vezes eles levam a boas soluções e outras vezes eles levam a soluções não muito boas, né? O truque aqui, né, é a gente determinar quando ser guloso. A gente já viu isso, hein? Muitos algoritmos gulosos são, assim, é até triste de saber que eles são bem simples, né? Uma coisa que a gente vai notar é que os algoritmos gulosos, na verdade a gente já notou, né? Que algoritmos gulosos eles são fáceis de serem projetados, implementados, analisados e serem executados. Mas nem muitas vezes é fácil de provar que eles estão corretos. Esse é o maior problema. Então aqui a definição de algoritmos gulosos do Ian Paberry. Traduzindo, então, o algoritmo guloso, então geralmente a gente trabalha com problemas de otimização. A gente quer encontrar um melhor caso, minimizar alguma coisa. Uma característica comum dele é que a gente tem que ter uma estrutura ótima definida, como a gente já viu lá na programação dinâmica. A diferença de programação dinâmica e algoritmo guloso, né, que a programação dinâmica, geralmente esse subproblema nosso, eles são resolvidos de maneira ótima antes da gente proceder à escolha do elemento que vai compor a solução completa. Já o algoritmo guloso, não. Primeiro a gente faz a escolha que vai compor a solução ótima. E depois a gente vai ver o problema resolvido, né? A gente é guloso tentando encontrar o melhor caso agora. Então o algoritmo guloso ele sempre faz a escolha que parece ser a melhor em cada interação. Eu não trouxe, porque é uma revisão, mas peguem a aula de projeto e análise. Nós estudamos lá em projeto e análise o problema do coin change, né, o troco de moedas. Aí a gente estudou também da árvore de geradoras mínimas, né, que é o algoritmo de Kruskal e Prim. E estudamos também os caminhos mínimos, né, com o algoritmo de Dijkstra. Perceba que a gente está sempre manipulando aí árvores. Mas pegando lá o problema da moeda de troca, né, o troco de moeda. A estratégia gulosa a gente tem que ter moedas definidas e na hora que a gente tem que dar um determinado troco, a gente sempre vai pegar o maior valor. Então a gente pega, por exemplo, eu tenho moedas 5, 3, 2 e 1. Eu quero dar um troco para 8, eu posso dar um troco usando 5, depois falta 3, eu posso dar um troco 2, depois falta 1, posso dar um troco 1, ou seja, a gente resolveu de maneira gulosa um determinado algoritmo. Então é dessa forma que funciona aí a ideia do algoritmo guloso. A gente tem que ter essa propriedade da escolha gulosa, que garante que a cada interação é tomada a decisão que a gente vai sempre ter o melhor ganho local. E nunca a gente revê esse ganho local. A gente não faz qualquer tipo de backtracking. Backtracking é um outro paradigma que a gente vai aprender, inclusive, na próxima aula. Geralmente é bem fácil projetar, mas é difícil provar que ele funciona para todos os casos. Esse é o maior problema. Geralmente ele não gera a melhor solução para todas as alternativas, por isso que é muito teste, né, e acaba sendo dispendioso. Eu estou passando mais rápido aqui com o guloso, porque na hora que a gente for trabalhar com programação dinâmica nessa disciplina, eu vou revisar de novo, tá? Os algoritmos gulosos, então, sempre faz a escolha do que parece ser correto no momento, ou seja, ele sempre escolhe o ótimo local na esperança que isso leve à solução ótima global. Características. O processo de construção da solução é iterativo, dividido em passos. Cada passo existe um conjunto ou lista de elementos candidatos que a gente pode escolher a solução gulosa. E a cada um desses passos, a escolha de um desses elementos candidatos usando a proposta gulosa ela é adicionada à sua solução.
Tem que haver uma maneira de verificar que o conjunto específico de elementos produz a solução completa ou solução parcial, que é o melhor local ou o melhor global. Tem que haver também uma maneira de verificar que, dado uma solução parcial, se ela é viável ou não. Ou seja, se funciona ou não. E uma função de seleção determina a cada passo entre os elementos candidatos qual é o mais promissor, ou seja, qual que é a escolha gulosa. E finalmente a função ela avalia, tem uma função de avaliação para determinar se a solução encontrada ela é completa ou parcial. Então, fechando aqui nós temos uma versão genérica de qualquer algoritmo guloso, sendo C um conjunto de elementos candidatos para formar uma solução, sendo S o conjunto de elementos que forma aquela solução, viável, um método que verifica a viabilidade de uma solução parcial ou completa, e solução, uma função que verifica se a solução é completa, a gente pode escrever de que forma o algoritmo guloso. Então, o nosso conjunto de solução está vazio, enquanto a gente não tiver vazio o nosso conjunto de candidatos e a solução de S não for a solução satisfatória, a gente vai escolher o elemento mais apropriado do conjunto de candidatos e vai remover ele daquele conjunto de candidatos. Se continuar sendo viável o conjunto solução que a gente já tem com união com o elemento que a gente escolheu, a gente agrega aquele elemento à solução. Caso contrário, não. E a gente faz isso para todos os elementos. Feito isso, se a nossa solução ela for uma solução completa, a gente retorna ela. Caso contrário, a gente fala que não é possível ter uma solução para aquilo. Então é dessa forma que funciona algoritmos gulosos. E dito isso, eu vou encerrar a aula de hoje com próximo de 1 hora. Essa sempre vai ser minha meta, vai ter momentos que eu não vou conseguir, mas vou sempre tentar. Lembrando que a nossa disciplina é de quase 4 horas semanais, então tendo uma meta de 1 hora, 1h30 de estudo juntos aqui com as videoaulas, 1 hora de revisão semanal, vocês ainda têm mais 1 hora para estudo em casa, então por favor revisitem aí o conjunto de slides lá da disciplina de projeto análise de algoritmo e estrutura de dados 1. Mas dessa aula, então, nós tivemos aí o propósito de revisar os principais pontos que vão ser importantes a partir de agora em estrutura de dados 2. Então, galera, era isso. A partir da semana que vem, a gente vai ver, na semana que vem nós vamos estudar backtracking. Na próxima semana a gente vai estudar programação dinâmica. E aí a gente vai encerrar o último módulo da disciplina de estrutura de dados 2, estudando ordenações com algoritmos, melhorando aqueles algoritmos que a gente já viu e finalmente fazendo aqueles algoritmos trabalhar com qualquer tipo abstrato de dado, a gente poder ordenar qualquer tipo de elemento, não só inteiros. E no mais é isso, gente. Então eu queria agradecer mais uma vez vocês e eu vejo vocês no plantão de dúvida da próxima semana. Valeu, beijo, tchau, tchau.